Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Matemática Online e hoje vou-vos falar sobre funções quadráticas. Vamos ver um pouco mais à frente como é que é a expressão de uma função quadrática. Para já, vamos ver como é que é a sua representação gráfica, a que nós damos o nome de parábola. Então a parábola é uma curva que tem este formato. As parábolas são também curvas que nós podemos encontrar no nosso dia-a-dia em diversas situações, nomeadamente em pontos. Podemos também encontrar as parábolas em lançamento de projéteis ou em esculturas. Ou até numa simples cadeira nós conseguimos ver semelhanças com uma parábola. Então as parábolas estão presentes no nosso dia-a-dia. E daí a importância de nós também conhecermos um bocadinho melhor, matematicamente falando, como é que é a função que gera este tipo de curvas. E é isso que nós vamos ver agora de seguida, como é que é a expressão e algumas propriedades destas funções. A representação gráfica de uma função quadrática é uma curva semelhante a uma destas duas que eu estou aqui a mostrar. Então, pode ser uma curva neste sentido, em que nós dizemos que é uma concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima. E esta aqui será uma concavidade voltada para baixo. Então, pode ainda modificar um pouco, pode ser uma curva um pouco mais fechada ou mais aberta, mas a representação gráfica de uma função quadrática é sempre uma curva deste género. Aqui temos a realçar que este ponto, que nesta curva será o valor mais baixo que ela atinge, nós vamos dizer que este ponto é o vértice da parábola. Neste caso, o valor mais alto, então, corresponde ao ponto também que nós damos o nome de vértice. As parábolas têm outra particularidade, é que são simétricas. Existe um eixo de simetria que passa pelo vértice e esse eixo de simetria faz com que o do lado esquerdo deste eixo e do lado direito são completamente iguais. Vamos começar por definir uma função quadrática como sendo uma função do tipo ax ao quadrado, em que o a não pode ser zero, não é? Se o a fosse zero, isto daria tudo zero, era uma função constante. Então, no caso de o valor do a ser um número positivo, nós vamos ter esta representação que aqui está. No caso do a ser um número negativo, teremos uma representação desta forma. Então, se o valor do a for positivo, vamos obter esta representação gráfica, e aqui, no caso do valor ser negativo. Depois, o que é que muda? Muda o valor do a, e ao mudar o valor do a, vai mudar então aqui a curva, se ela vai ser mais fechada ou uma curva mais aberta. Mas, para uma função deste tipo, ax ao quadrado, nós vamos ter sempre um vértice de coordenadas 0, 0, coincide com a origem do referencial nas duas situações, bem? E vamos ter um eixo de simetria como sendo o x igual a 0. Ou seja, é o eixo do y, o nosso eixo de simetria. E o eixo do y tem a equação x igual a 0. Para percebermos um pouco o que é que acontece com este valor do a, vamos fazer aqui algumas representações. Então, se eu fizer apenas o x ao quadrado, vou obter esta parábola. Agora, se ao valor do a, em vez de ser 1, se nós aumentarmos esse valor, 2x quadrado, lá está, vamos obter esta representação a vermelho, que já vai ser uma curva mais fechada. Ou seja, quanto maior for o valor que nós vamos atribuir ao a, neste caso 5x ao quadrado,
a curva vai sendo cada vez mais fechada. E, pelo contrário, se for, por exemplo, 0,5x², vamos obter uma curva mais aberta, ou, por exemplo, 0,1x². No caso do A ser um número negativo, menos x², temos a parábola voltada para baixo. Depois, se for quanto mais negativo é um número, menos 5x², então mais fechada é a curva, e quanto mais próximo do zero for esse valor, mais aberta será a curva. Então, se o A for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. No caso de ser um número negativo, terá concavidade voltada para baixo. Contudo, estas parábolas não são as únicas que nós podemos obter. Então, vamos começar novamente por esta representação da parábola, ou seja, estamos a falar da função f de x igual a x². Basta agora fazer algumas translações e nós conseguimos obter todas as parábolas possíveis, não é? Esta parábola tem o vértice, está sempre com o vértice na origem do referencial, mas podemos ter parábolas que não tenham o vértice na origem do referencial. Então, se nós aplicarmos um vetor a todos os pontos desta função, nós vamos obter uma nova função, neste caso representada a vermelho. Então, o que é que eu fiz aqui? Apliquei um vetor, ou seja, fiz uma translação. Então, se as coordenadas de V forem h, k, okay? Então temos um V de coordenadas h, k, vou aplicar este vetor hk a todos os pontos da função quadrática e vou obter então naturalmente uma nova função. Ou seja, a partir desta função que nós conhecemos já x², ao aplicarmos o vetor, vamos ter uma nova função que será deste tipo. Aparece então aqui o h e o k, que foi a translação que acabamos de aplicar. Podemos desenvolver ainda esta forma para a escrever de uma outra forma. Podemos fazer aqui o caso notável, então ficará algo do género x² menos 2hx mais h². Isto tudo a somar com o k. Ora, ax², aplicando a propriedade distributiva, vamos obter menos 2ahx mais ah² mais k. Então, no fundo, o que nós estamos aqui é a obter um polinómio do segundo grau. Então, considerando esta expressão toda aqui como sendo b, isto são o a, o h, são constantes, não é? Então, vamos atribuir uma nova constante. E aqui também é tudo, o a, o h e o k são constantes. Então, eu posso dizer que a função quadrática pode ser também escrita na forma ax² mais bx mais c, em que o b será o menos 2ah e o c ah² mais k. Então, uma função quadrática, estas são as formas de apresentar a função quadrática mais usuais, não é? Então, se for com um vértice na origem do referencial, representamos apenas ax². Depois, se não for uma função com o vértice na origem do referencial, nós podemos representá-la desta forma, em que conseguimos identificar facilmente onde é que está o seu vértice, que é o h e o k, ou então podemos representar nesta forma reduzida, em que conseguimos ver o polinómio do segundo grau. Vamos agora ver também o que é que acontece com a representação de algumas funções quadráticas. Vamos colocar aqui 6 funções e vamos ver
como é que fica a representação de cada uma delas. Então, a primeira, 2x², esta até já tínhamos visto que tinha o vértice na origem do referencial e com cavidade voltada para cima. Função 2, 2, e depois temos o x menos 2 ao quadrado mais 3. Então, cá está. Nesta situação já temos uma parábola em que o vértice já não está na origem do referencial. Este vértice vai ter coordenadas 2, 3. Já está. 2 e depois está aqui no 3. Então houve uma translação associada ao vetor 2, 3. A terceira função será então menos. Já estamos a ver que aqui o valor do A será negativo, então terá a concavidade voltada para baixo. 3x², x mais 3 ao quadrado, mais 5. Então, parábola com cavidade voltada para baixo. E depois o que aconteceu? O vértice terá de ser o menos 3, 5. Menos 3, 5. Bem? Função 4. X menos 3 ao quadrado com cavidade voltada para cima e apenas neste caso houve uma translação horizontal, tá bem? Não temos aqui nenhum número a somar, daí a função ter ficado em cima do eixo do x. No caso da f5, da próxima função, não vai haver deslocamento horizontal, mas apenas vertical, porque tem aqui o 4. Então será o x ao quadrado mais 4. Então, esta função verde que acabou de ser desenhada. Por último, temos aqui uma outra representação de uma função. Neste caso, nós não conseguimos identificar o vértice facilmente, mas temos a representação, esta que aqui está. Está bem? Ela está escrita na forma de um polinómio reduzido. Então, as funções quadráticas, basicamente as suas representações deste tipo, podemos é tê-las escritas de uma forma em que nós conseguimos identificar imediatamente o vértice, ou então podemos resolver os casos notáveis e nesse caso ficamos com um polinómio, não conseguimos identificar logo os vértices. Para concluir, vamos então apenas escrever que se nós tivermos uma função quadrática, então ela pode ser escrita desta forma. Neste caso, nós conseguimos perceber imediatamente o vértice da parábola, que será um vértice de coordenadas h, k. Então aqui realçando que, pronto, tem que estar aqui um sinal de menos. Se tiver um sinal de menos, é h e o valor do k é o valor que ele aqui estiver. Se tiver um sinal de mais, significa que o vértice será menos h. Basicamente é o número que estiver aqui com sinal contrário. Não é? Está menos h, é h. Se tiver mais h, será menos h. E o eixo de simetria será x igual a h. Ora, a representação, vamos supor que temos a nossa parábola aqui, este será o valor, o vértice, que é h, k. Naturalmente que o eixo de simetria será este que aqui está, que é x igual a h. Tá bem? Podemos não ter a parábola escrita desta forma e poderá ser necessário calcular as coordenadas do vértice e o eixo de simetria. Mas isso é outro vídeo, tá bem? Vão acompanhando os vídeos e vai sair muito em breve. Então, como é que nós podemos determinar as coordenadas do vértice de uma parábola?